A dívida é a prova da ganância. A dívida é a prova da ganância. Doação é a única prova da vitória sobre a ganância. Quando você doa, quando você ajuda, doação é a única prova sobre a ganância. Se o tempo curasse, Deus seria desnecessário. Então, quando a gente observa algumas situações, a gente fica analisando algumas coisas, a gente percebe que toda dívida ela é a prova da ganância. As pessoas se endividam porque querem mais e mais. Isso é complicado. E trazendo para a sua empresa ou para o seu relacionamento, isso é mais complicado ainda. Então nós colocamos aqui o seguinte: instalando um para-raios no seu casamento. No século XVIII, quando as construções de prédios altos se tornaram mais comuns, o risco dos edifícios serem atingidos por raio aumentou. Verificava-se que quanto mais alto o prédio, maior o risco. O problema era a causa de vários incêndios e mortes. E ninguém conseguia encontrar uma solução, nem entender por que os raios eram tão atraídos para certos edifícios. Religiosos desprovidos de conhecimento diziam que os raios eram setas do juízo de Deus, como se Deus estivesse mandando uma sentença, né? Ou provocados por demônios. São os demônios que estão mandando esses raios. Porém, curiosamente, os prédios mais propensos a serem atingidos por raios eram as igrejas, devido às suas altas torres. Naquela época, as igrejas tinham grandes torres, né? Hoje, geralmente, os prédios são mais parecidos até com lojas, galpões. Mas antes, as igrejas erguiam uma torre, botavam uma cruz no alto dessa torre, né? E aqui diz assim, o tocador de sino era geralmente a primeira vítima. O problema era tão sério que as autoridades aconselhavam a população a buscar refúgio durante tempestades em qualquer lugar, menos dentro ou perto da igreja. Ninguém entendia por que, segundo os religiosos, o Todo-Poderoso estaria alvejando seus próprios templos ou permitindo Satanás fazê-lo. Sem contar que, em dia de chuva, ninguém ia à igreja. É um medo, né? De repente cai um raio lá, morre todo mundo. A verdadeira razão, porém, não tinha nada a ver com Deus, nem com o diabo. Benjamin Franklin comprovou em 1752 que raios transmitiam eletricidade. Partindo desse conhecimento, Franklin inventou o para-raios, uma haste metálica que, se instalada no topo de um prédio e ligada no solo de um fio condutor, absorvia a carga elétrica do raio e a descarregava na terra, livrando do perigo o edifício e os seus ocupantes. Deus agradeceu e o diabo riu dos religiosos que ficaram com a cara de tacho, né? Culpando a Deus, culpando o diabo, sendo que Deus não tinha nada a ver com essas coisas. Emoção é uma forma de energia, assim como a eletricidade. Quando os ânimos estão alterados entre o casal, o risco de raios aumenta. Se as emoções não forem controladas, resultarão em explosões de tempestades, de temperamentos, que podem levar o casamento à destruição. E, assim como certos edifícios eram mais propensos a serem atingidos por raios, certas pessoas têm um gênio mais alterado e são mais difíceis de lidar por se deixarem controlar pelas emoções. Porém, o mau gênio não é uma boa desculpa. Tampouco se pode culpar a Deus ou o diabo por suas emoções negativas. Todos nós somos sujeitos a emoções,
mas também somos dotados de inteligência para controlá-las. O que eu quero falar nessa introdução aqui, já vou deixar marcado que amanhã vamos continuar, é que assim como os prédios mais altos, os raios atingiam esses prédios, assim como as igrejas que tinham aquelas torres enormes, os raios atingiam as igrejas, e as pessoas achavam que era Deus fazendo juízo, né? Dando sentença para que as pessoas pagassem pelo mal que fizeram, ou coisa e tal. Ou então alguns religiosos, isso é Satã, Satã está querendo destruir os prédios, destruir as igrejas. E acabava que, em dia de chuva, ninguém ia para as igrejas. Depois, mais para frente, através de pesquisas, de estudos, perceberam que isso era algo que poderia ser controlado instalando para-raios, porque esses raios eram carregados de eletricidade. E com esses para-raios, quando via um raio, batia no para-raio e descarregava na terra. Então, não feria ninguém. Assim, quando nós trazemos isso para os relacionamentos, algumas pessoas, elas, dependendo do seu temperamento, do seu gênio forte, né? Elas são mais propensas a esses raios das emoções que trazem prejuízos, destruição, divórcio, a separação e, quem sabe, a extinção da família. Basta então você entender que isso não é desculpa. Ah, porque eu sou muito impulsivo, muito impulsiva, esse é o meu gênio e os raios das emoções vieram e me atingiram e eu não consegui controlar. Não. Todos nós podemos treinar para controlarmos as nossas emoções. Então, hoje eu dei só uma introdução para que você entendesse a importância de um para-raio. E amanhã nós vamos ver como que nós podemos instalar para-raios no nosso casamento, no nosso relacionamento, na nossa empresa. Muitas coisas ruins podem ser evitadas se você colocar um para-raio, certo? Amanhã eu volto, lembrando que dia 25 agora de fevereiro, a última quinta-feira, nós estaremos recebendo várias pessoas e nós vamos estar consagrando 20 pães. A gente tem trabalhado essa questão baseado do livro de 2 Reis, capítulo 4, que diz que Eliseu ganhou 20 pães e alimentou 100 pessoas. E nós vamos fazer isso. Vamos apresentar 20 pães, distribuir os 20 pães e alimentar 100 pessoas no dia 25 agora de fevereiro. E o tema é a implacável justiça de Deus. Você precisa de justiça? Algo está acontecendo na sua vida que é injusto. Você precisa ser ajudado? Então, dia 25, Rua Alagoas, 630, no coração de São Caetano do Sul, em São Paulo, no ABC Paulista, eu aguardo por você. Valeu, gente. Um abraço. Ei, coloque um para-raios aí no seu casamento, no seu noivado, no seu namoro, na sua família, nas suas amizades e vai evitar grandes males. Tchau.